Olá, tomando aqui um cafezinho, o cafezinho matinal, e aqui pensando alto sobre o que significa ser discípulo, um seguidor do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. E certamente eu precisaria aqui de muitos vídeos como este para a gente poder explorar minimamente essas percepções. Mas eu compartilho aqui uma delas percepções, que me abençoa muito e que eu espero que abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Então há muitos textos belos e inspiradores que nos ensinam sobre ser discípulo, mas eu penso que este aqui sintetiza bem o que a gente deseja compartilhar aqui agora. E está no Evangelho de João. Aliás, o Evangelho de João está repleto destas lições lindas e profundas para a vida. Mas aqui eu quero ler o capítulo 13, nos versos 34 e 35. E nesse texto, Jesus prediz a negação de Pedro, ou seja, um texto que no finalzinho Jesus prediz a negação de Pedro e nos dá o mandamento de amar, dizendo assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, como eu amei vocês. Vocês devem também amar uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros. Interessante, tem muitas passagens aqui no Evangelho de João falando sobre o ser discípulo. Meu irmão, minha irmã, o ser discípulo não é ser perfeito, não tem nada a ver com perfeição. Mas o ser discípulo é nós sermos coerentes e autênticos no nosso compromisso com Deus e com o nosso irmão, com o outro, nessa caminhada, nessa jornada com o nosso lindo e doce Jesus, como filhos que somos, filhos que vivem o que a gente aprende do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Pai, que é a mais plena expressão do amor materializado na multiforme graça de Deus o Pai, e que nos faz viver pelo referencial da vida e do Evangelho de Jesus. Ser discípulo é só ser coerente com essas verdades nas nossas vidas. Porque o discípulo, meu irmão e minha irmã, ele segue. O discípulo, ele imita. Ele não apenas admira. O discípulo não se contenta em apenas só conhecer. Mas o discípulo, essencialmente, ele quer viver como nosso Senhor vive. E aqui tem uma pergunta para todos nós, Para mim, para você, para todos nós, meu irmão, minha irmã. O que é que nós somos, na verdade, na essência? Nós somos discípulos ou nós somos somente admiradores dessas verdades bonitas? Porque o discípulo de Jesus, meu irmão e minha irmã, reflete o caráter dele, Jesus, sendo e vivendo as virtudes de Cristo a partir da própria vida. E tem um jeito de fazer isso, é a gente se fazendo próximo de quem está perto ou de quem está longe, em amor, justiça e atitude, em favor uns dos outros, para que a gente possa acolher uns aos outros, para chorarmos com os que choram, para nos alegrarmos com os que se alegram, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque, meu irmão e minha irmã, o discípulo é aquele que compreende plenamente o propósito para o qual existe, que é o propósito de vivermos, eu e você, como um filho de Deus, sendo uma expressão visível, uma comunicação, uma revelação das virtudes do nosso Pai que está nos céus, e tudo para a única e exclusiva glória de Deus, para o nosso bem e para o bem das pessoas, é fato, mas vivermos como filhos que assumem as virtudes do Pai para termos a cara do nosso Pai. Porque o jeito da gente produzir fruto é a gente produzir em nós a vida de Jesus enquanto discípulos, clareando as nossas vidas, clareando esse mundo escuro ao nosso redor, fazendo amigos de pessoas que a gente às vezes nem precisa conhecer tanto, nos integrando à vida dessas pessoas em amor, fazendo com que a nossa presença agregue dignidade à vida, para que a gente possa assumir o compromisso de sermos uma expressão visível do Deus invisível, para que todos aqueles que nos vejam enquanto filhos, vejam o Pai que está nos céus, para a única e exclusiva glória de Deus, para a exclusiva glória do nosso Pai.
E Jesus disse, ide e fazei discípulos. Todos nós conhecemos essa passagem, ide e fazei discípulos. E minha irmã, meu irmão, só faz discípulo quem é discípulo. E só é discípulo quem ama. Só é discípulo quem ama e só faz discípulo quem é. E eu repito, ser discípulo não é ser perfeito, mas é ser uma pessoa coerente, uma pessoa autêntica, na decisão de amar acima e a despeito de quaisquer circunstâncias dessa vida. E quando a gente sofre a maldade do outro, que dói, e quando essa maldade, por exemplo, parte de pessoas a quem você quer bem, a quem você quer ama, que dói. Então Jesus está aqui nos ensinando a sermos discípulos mais ainda nessas horas, para seguirmos amando. E quando por causa das nossas limitações humanas, nós não conseguimos exercer esse amor, que é decisão, então a lição é orarmos por estes que nos causam algum tipo de mal, para não nos afetarmos a ponto de desanimarmos, porque a lição é simplesmente amar como discípulos seguidores de Jesus. Essa é a lição, simplesmente amar. Não é uma questão de perfeição, e eu repito, porque nós podemos ser discípulos em meio às nossas fragilidades humanas, em meio às nossas imperfeições, aos nossos erros e defeitos, mas é uma questão de coerência com a vida do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré e de autenticidade para levar Jesus a sério, para segui-lo. É uma questão de busca desejada no mais profundo dos nossos corações para decidirmos viver em sintonia fina com o Evangelho e a vida de Jesus. E o campo de aprendizado e de ensino é a nossa própria vida, meu irmão e minha irmã. Porque o discípulo aprende e vive a perfeita paz e a completa alegria acima das circunstâncias da vida e preserva um coração permanentemente grato a Deus, vivendo essa paz, vivendo essa alegria e vivendo a gratidão pela certeza de que nós já fomos em Cristo Jesus abençoados, sem expectativa nenhuma daquilo que aparentemente falta, mas com os olhos erguidos e a convicção de que em Cristo Jesus, nós já fomos plenamente abençoados, porque Ele mesmo diz, vocês dizem ainda falta, eu porém te digo, levanta os olhos e veja, está tudo pronto para a colheita. Meu irmão, minha irmã, os nossos corações devem permanecer gratos, porque se a alegria embeleza o rosto, a gratidão, eu penso, eu tenho a impressão, eu presumo que embeleza a vida toda. E o discípulo, ele não precisa falar muito, mas ele precisa essencialmente viver a vida de Cristo e assim fazer Deus ser notado, ser conhecido, refletindo as virtudes do nosso Pai a partir da nossa própria vida, para revelarmos que o reino de Deus existe, para revelarmos que o reino de Deus está presente na história da humanidade, para revelarmos que o Rei Jesus está presente entre nós, e muito especialmente para revelarmos que o Rei Jesus está presente em nós, para a glória de Deus, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê muita paz, que o Senhor te dê a completa e perfeita alegria, que o Senhor te dê muita esperança, a plena esperança, para em meio às frustrações dessa vida, meu irmão e minha irmã, das angústias naturais dessa vida, para que você possa, para que eu possa, para que nós possamos viver a beleza da vida enquanto discípulos, seguidores do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. É uma ótima segunda-feira, uma ótima semana em todas as áreas da tua vida. Um beijo, um abraço com a alma e até uma próxima oportunidade.